Pessoal, muito bom dia. Hoje, nossa aula do dia 22 de março. Já vou filmar todo mundo que está aqui para fins deste chamado depois. Beleza? Queridos, vi que vocês estão bem preocupados com a matéria, né? Todo mundo pedindo os links, pelo amor de Deus. Professora, que eu preciso assistir a aula de novo. Não estou entendendo nada, estou perdido, desesperado. Calma, gente. Nós vamos ver tudo. Eu falei para vocês que a gente ia falar do método trifásico, né, de uma maneira geral, e que depois a gente ia ver tudo bem tranquilo, bem devagar, sem pressa nenhuma. E é isso que nós faremos. Hoje nós teremos aí mais ou menos 1 hora de aula, bastante tranquila para tratar de cada uma das circunstâncias. Vamos revisar e vocês vão fazer a primeira parte de um exercício, certo? Amanhã a gente tem a outra fase da pena e vocês fazem amanhã não, quarta-feira, né? E vocês fazem a outra parte do exercício. Então, o que eu decidi para a gente ficar um pouco mais tranquilo? Que um dos exercícios, o que está lá na semana 5, está na pastinha de vocês com o seguinte nome: Caso prático 1, em sala, na semana 5. Passo a passo, direito penal 2, manhã. Está na pasta da semana 5 e no AVA também está na semana 5. A gente vai utilizar esse caso da Simone e Simaria. Elas não foram presas, tá, pessoal? Tá tudo bem. Eu só usei o nome delas, tá? Tá todo mundo tranquilo. Inclusive, uma delas teve bebê. Eu nunca sei qual que é qual. Tá todo mundo ótimo. Foi para os Estados Unidos ter bebê, que é o que Rico faz agora, né? Acho brega, mas tudo bem. Eu só usei elas para não correr o risco, né, pessoal? Não correr risco de escolher o nome de alguém de vocês, hein? Vai que tem uma Simone na turma, né? Mas enfim. Na geração de vocês é mais difícil ter Simones. Beleza? Então, nós vamos bem devagarzinho, bem tranquilamente, sem traumas, percorrer o método trifásico. Não entendeu? Para e pergunta. Beleza? Esse é o nosso combinado. Então, vamos lá. Antes da gente começar a olhar os slides propriamente ditos, quero lembrar vocês que eu pedi para vocês darem uma olhada nesse passo a passo da dosimetria. Certo? E, pessoal, deem uma olhadinha, corram o olho aí quando for possível, nesse passo a passo da dosimetria, que eu coloquei para vocês lá no AVA, certo? Esse está na semana 4 certinho. Então, olhem lá, de acordo com o nosso Código Penal, em seu artigo 68, a dosimetria será realizada por meio de um sistema trifásico, ou seja, dividido em 3 partes. A pena base, em que a gente vai fixar de acordo com as circunstâncias do artigo 59, que é o que nós aprenderemos hoje juntos. A pena provisória, em que serão levadas em consideração a existência de circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. E na terceira fase, a fixação da pena definitiva, com as eventuais causas de diminuição e causas de aumento de pena. Beleza? A minha intenção é que a gente consiga fazer primeira e segunda fase hoje e terceira fase na quarta. Vamos ver se dá tempo, eu não quero ir com pressa, vamos bem tranquilos. Ó, tá recebendo aviso de que minha internet tá ruim. Vamos me avisando, gente. Beleza? Então a gente vai tentar vencer essas 2 primeiras fases hoje. Vamos ver como nos saímos. E daí semana que vem a gente faz um outro exercício, a gente adianta um exercício, não tem problema nenhum. Tranquilo, pessoal? Beleza? Qual que era a minha intenção? Como a gente ia ter aula presencial na segunda-feira, era que a gente fizesse o caso em sala de aula juntos, na segunda-feira, e corrigisse online na quarta. Como isso não vai rolar, aparentemente, né, ainda estamos com uma situação sanitária bem complicada, a gente adapta e dá os nossos pulos, não tem problema. Segunda coisa que eu quero mostrar para vocês, o caso que está na semana 5. Olha lá, ó, bem simples, pessoal. É assim que vai vir, inclusive, em prova da magistratura. Simone e Simara, irmãs, formaram dupla voltada à prática de furtos qualificados mediante escalada e rompimento de obstáculo. Olha que ninjas. Durante o repouso noturno de suas vítimas. Não tá fácil para ninguém, né, pessoal? Sem poder fazer show. Atento ao fato de que ambos se beneficiam da continuidade delitiva, apenas sabendo que Simone tem 19 anos, é primária e tem bons antecedentes. Simaria tem 24 anos, é reincidente em crimes dolosos e confessou espontaneamente todos os crimes. Então, nós vamos fazer pena para ambas, certo?
Então, são 2 exercícios em um. Toda fase que a gente passar, vocês vão individualizar a pena. Calcula a pena da Simone, calcula a pena da Simaria. Ai, prof, a pena base ficou igual. Não tem problema. Ou, ai, prof, a pena base ficou, sinceramente, ficou sensivelmente diferente. Não tem problema, certo? Lembrem que vocês vão individualizar as penas. Se coincidir e ficar igual, nenhuma crise. Se ficar diferente, nenhuma crise. O importante é que vocês consigam fundamentar as escolhas de vocês. Não necessariamente a sentença da Manu vai ficar igual à sentença da Nicole. Não tem problema. Desde que seja dentro da discricionariedade legal de vocês, eu vou aceitar a resposta. Beleza? E vai estar tudo bem. O importante é que vocês sigam a legislação dentro das escolhas de vocês. As escolhas que vocês farão. Tem uns que têm a caneta mais pesada, que já nasce meio promotor. Tem uns que já são mais advogado, que tem a caneta levinha, né? Fica com dó da pena alta até no exercício. Não tem problema. O importante é a gente estar dentro da legislação. Certo? Então, vamos lá. Salvo o melhor juízo. Desculpa, pessoal. Na aula anterior, nós paramos neste ponto aqui. Nós íamos começar a fixação da pena base, certo? Então, nós vamos começar a falar desse artiguinho aqui, que é o artigo 59 do Código de Processo Penal. Nós já lemos esse artigo umas 2 vezes. Nós vamos ler a terceira hoje. E vamos ler mais umas 18 vezes até a nossa disciplina acabar. Que é pra gente, né, não esquecer. Vamos lá. É do Código Penal, gente, desculpa. Código de Processo Penal é só daqui a 1 ano. Estou com a matéria de processo penal na cabeça. Artigo 59, capítulo 3 da aplicação da pena. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 1. As penas aplicáveis dentre as combinadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena cabível. Então, pessoal, a primeira fase que nós vamos enfrentar é a fase relacionada ao artigo 59, que é a pena base. Certo? Nós começamos da pena base. Vamos ver como ficou a pena base naquela sentença, no primeiro exemplo de sentença que eu coloquei para vocês lá no AVA. Aqui, ó. Que foi a sentença que nós lemos na aula passada, do Carlos. Da dosimetria, olhem lá. Estão lembrados, pessoal? Culpabilidade agravada porque cometido delito em detrimento do usuário do sistema de transporte coletivo e blá, blá, blá. Circunstâncias por implicarem agravantes específicas serão analisadas em momento oportuno. Os motivos são inerentes ao delito patrimonial. O réu registra antecedentes criminais aferíveis nessa fase. Então, a gente tem uma série de condições, uma série de circunstâncias que nos levarão a concluir pela pena base mais adequada. É isso que nós iremos estudar hoje. Vamos falar de cada uma dessas circunstâncias judiciais para que vocês compreendam a sua aplicabilidade e a sua extensão. Ficou com alguma dúvida? Não entendeu? Me interrompa, fale, prof. Infelizmente, não rolou. Não rolou, preciso de ajuda. Nenhum problema. Beleza? Me interrompa que não tem problema nenhum. Estou recebendo um monte de alerta que minha internet está ruim, mas eu vou ignorar até vocês reclamarem. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Fixação da pena base. Circunstâncias judiciais que estão no artigo 59. A primeira circunstância judicial que nós iremos trabalhar é a culpabilidade. Antes da gente falar da culpabilidade, eu quero dizer algo para vocês. Nós temos uma tendência, em virtude do grande número de processos judiciais
que nós temos aqui no Brasil em reduzir, em simplificar, em facilitar, em tentar tornar o mais... Tem alguém... Em tentar tornar a sentença o mais simplificada possível para conseguir dar vazão aos processos, certo? Então, nós temos duas tendências que são muito ruins. Primeira, de reduzir a análise das coisas, porque nós estamos com pressa. E a segunda tendência é usar modelos, certo? Que seriam aplicáveis a qualquer réu. Então, eu não me importo que o histórico de vida da Nicole e da Carol é totalmente diferente. O que me interessa... Ai, Carol, desculpa, não estava te vendo e falei o teu nome bem na hora que você estava tomando café, né? Pareceu o professor babaca, assim, chamar o nome só porque tá tomando café. Foi sem querer, cara. A hora que eu mudei para tua câmera que eu vi. Não tô chamando tua atenção, tá, meu amor? Desculpa. Foi totalmente culposa. A professora tá pegando meu pé. Ainda que o histórico de vida da Nicole e da Carol sejam totalmente diversos, o que o juiz faz? As duas são mulheres jovens, cometeram o mesmo crime, eu vou usar as mesmas circunstâncias. Vou usar o mesmo modelo de sentença. Inclusive, quem já trabalhou em gabinete, ou quem for trabalhar em gabinete, vai ver que as sentenças são salvas com o seguinte nome: roubo, underline, concurso de pessoas, underline, réu menor de 21, underline, e salva toda aquela construção de fundamentação que diz respeito àquele tipo de fato para facilitar. E daí pega todos aqueles argumentos que você já usou naquele réu daquele jeito e usa no próximo réu que tiver as mesmas características para facilitar. É evidente, pessoal, que o juiz é funcionário público e que a nossa intenção é que aquele funcionário público seja o mais eficiente possível, certo? Faça o maior número de sentenças possível, seja o mais agilizado possível. Mas isso não significa que a gente vá ignorar a legislação, que a gente vá autorizar que esse magistrado ignore as particularidades daquele caso para utilizar um modelão, certo? Então, a gente vai evitar ao máximo o uso do modelão, sempre. Então, pessoal, se vocês forem procurar, né, na internet o significado de cada uma dessas circunstâncias e forem procurar, eventualmente, modelos, sentença, vocês vão ver como esses modelos são repetitivos. Deem uma olhada depois nas 3 sentenças que eu coloquei, esta parte específica da primeira fase, e vejam como eles usam jargões comuns, como eles usam construções muito parecidas que denotam essa utilização de um modelo na sentença. Vamos lá. As circunstâncias judiciais que estão previstas no artigo 59, por mais simples que elas pareçam, elas foram altamente teorizadas. Então, muito se escreveu sobre elas na doutrina. Classificações, aplicabilidade e uma série de características que a gente pode empregar a essas circunstâncias judiciais. O que eu preciso que vocês guardem sobre elas? O que para mim é mais relevante, mais importante? Que vocês lembrem, em primeiro lugar, que essas circunstâncias judiciais devem ser detalhadamente analisadas pelo julgador. O julgador tem que explicar cada uma dessas circunstâncias de maneira verticalizada, de maneira detalhada. Ah, mas não tem muito para eu escrever sobre determinada circunstância, ela é mais genérica. Por exemplo, com relação às próprias circunstâncias do crime, minha conclusão é de que elas são absolutamente naturais àquela espécie de delito. Não teve nada demais naquele caso que eu estou trabalhando. Achei bem normal, um crime de roubo bem tradicional, não tem nada de especial para eu agravar. Caso não tenha nada no processo que seja com relação àquele tema, o juiz vai mencionar o fato. Ainda que você não vá majorar aquela circunstância, ainda que ela não tenha nada de especial, é preferível que você escreva que não tem nada de especial do que você ignore a circunstância. Então, recorrentemente, vocês verão em sentenças a seguinte expressão: com relação às circunstâncias, nada há que aumente as circunstâncias judiciais no caso presente. Nada há que impacte significativamente com relação ao comportamento da vítima. E expressões como a seguinte: você precisa falar da circunstância ainda que ela seja irrelevante. Deixe clara a irrelevância da circunstância. As circunstâncias judiciais ainda, pessoal, podem ser consideradas objetivas
ou podem ser consideradas subjetivas. Vou contar para vocês quais são quais. Apenas caso vocês tenham que enfrentar uma questão de OAB, uma questão de concurso que cobre isso de vocês. Vamos lá. As circunstâncias objetivas, e aqui eu uso como referência o livro do professor Paulo Busato, são a participação da vítima, as circunstâncias do fato e as consequências. Por que elas são objetivas, pessoal? Porque elas dizem respeito ao fato delitivo, ao evento. Então, as circunstâncias em que o evento aconteceu, as consequências do evento, qual foi a participação da vítima naquele fato. São objetivas porque dizem respeito ao objeto do processo, que é o fato. Faz sentido, pessoal? Tranquilo? Já as subjetivas dizem respeito ao autor, ao sujeito. E são elas os antecedentes, a conduta social e a personalidade. Prof. Diga, querida. Ali nos objetivos você falou que seria a participação das vítimas, dos fatos e o que mais? Vamos lá. A participação da vítima, as circunstâncias do fato e as consequências. As demais são todas subjetivas, que são antecedentes, conduta social, personalidade. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos trabalhar cada uma dessas circunstâncias. A primeira circunstância, pessoal, é a circunstância da culpabilidade. Professora, você não classificou a culpabilidade, você não colocou a culpabilidade nem objetiva, nem subjetiva. E aí? A culpabilidade, pessoal, ela varia a sua posição de classificação a depender do autor que a gente utiliza. No livro do professor Paulo Busato, que é o livro que eu uso para montar a aula de vocês, porque é o que eu considero melhor nessa matéria, ele faz toda uma digressão, toda uma fundamentação sobre a culpabilidade estar relacionada não às circunstâncias, mas sim ao autor. E o que ele explica para nós? Que durante todo o processo, nós não fizemos, ou pelo menos não deveríamos ter feito um direito penal do autor. Não deveríamos ter feito um direito penal do autor. Mas nesse momento de fixação da pena, nós não estamos mais falando de imputação, de culpado ou inocente. Nós estamos fazendo uma análise de grau de culpabilidade a partir daquele fato e daquele autor específico, após um juízo condenatório. De sorte que será necessariamente uma análise sobre o indivíduo. Nós já passamos o momento do direito penal do autor e nós já adentramos um momento de análise específica daquele fato e daquele autor em que a culpabilidade está formada. Nós não vamos mais falar de direito penal do autor no momento de fixação da pena. Lembrando, no entanto, pessoal, que apesar desse livro ser excelente, o professor Busato é um professor que é procurador,
certo? Ele é do Ministério Público, de sorte que é natural que ele tenha uma visão um pouquinho menos garantista, ainda que muito garantista, do que, por exemplo, o professor Auri, que também é uma indicação de leitura que eu coloquei para vocês. Beleza? Então, se vocês pegarem o professor Auri, vocês vão ver que a culpabilidade está aposta, está colocada como uma circunstância objetiva. Você vai olhar para o fato para ver se aquele fato específico exige uma maior culpabilidade. Por que por mais que eu goste mais do professor Auri, eu vou indicar para vocês que vocês adotem o posicionamento do professor Busato? Porque no caso do professor Auri, quando você olha para a culpabilidade como uma característica objetiva, é muito fácil misturar culpabilidade com circunstâncias do fato. E daí a cabeça de vocês fica um pouco confusa. E, na verdade, qualquer um vai ficar um pouco confuso, porque quando você está falando que um fato exige uma maior reprovabilidade, e por isso você vai aumentar a culpabilidade, você também está falando das circunstâncias do fato, certo? Então, você confunde a valoração entre duas circunstâncias que nasceram, na minha visão, para serem diversas. Então, na culpabilidade, nós iremos olhar para o autor. Se a gente vai imputar sobre ele uma maior culpabilidade. E nas circunstâncias do fato, nós vamos olhar para o fato. Durante os exercícios, pessoal, isso vai ficar mais claro, tá? O que eu estou querendo dizer aqui de diferenciar os dois. Não tenham dúvida disso. Prof. Diga, Manu. Então, a culpabilidade seria subjetiva, vamos dizer assim. Seria subjetiva. Na leitura do professor Busato, seria subjetiva e eu concordo com ele. Ok, obrigada. Imagina. Professora, só uma pergunta. Quando Claro. você fala circunstância do fato, aqui na dosimetria é circunstância do crime, né? É a mesma coisa, né? Sim, circunstâncias do crime, sim. Mesma coisa. Certo, pessoal? Professora, personalidade não seria o trabalho de um psicólogo? Me pergunta a Bela. Nós já vamos chegar lá, Bela, mas eu já te digo que sim. Já te digo que sim, e já te digo que, inclusive, não se tem valorado a personalidade sem que haja um laudo no processo que permita a valoração da personalidade. Então, esse teu posicionamento está perfeito. A gente já chega lá. Para de dar spoiler, menina. Que coisa! Foi em cheio, hein? Chutou no ângulo. Vamos lá, pessoal. Sobre a culpabilidade. A culpabilidade está relacionada ao grau de reprovabilidade da conduta, que é o que constitui a relação do fato com o autor. O grau de culpabilidade, de reprovabilidade da conduta, perdão. Nós vamos, portanto, olhar para o autor e fato e tentar extrair qual é o grau de reprovabilidade da conduta. Quais são os cuidados, pessoal, que eu quero que vocês tenham nessa análise? O que vocês não podem fazer? Primeira coisa que vocês não podem fazer: se utilizar das elementares do tipo para aumentar a culpabilidade. Vou repetir. Não pode se utilizar das elementares do tipo para aumentar a culpabilidade. O que são as elementares do tipo? Estamos diante de um roubo. Todo roubo, pessoal, lá no artigo 157, vai prever grave ameaça ou violência, certo? É uma das elementares do crime de roubo. Se não tiver grave ameaça ou violência, nós estamos diante de um furto e não de um roubo, certo? Então, é elementar do roubo que nós tenhamos uma grave ameaça ou violência. Você pode aumentar a culpabilidade porque teve grave ameaça ou violência? Não. É uma elementar do crime de roubo. Todo roubo vai ter grave ameaça ou violência. O que vai fazer você poder aumentar a culpabilidade, pessoal? O que pode gerar uma maior reprovabilidade? É um roubo e tinha uma criança no carro. E apontaram a arma para a criança. Isso é mais reprovável
do que você apontar uma arma para um adulto que consegue se defender melhor e reagir melhor. E vai ficar menos traumatizado, pelo menos em princípio. Percebam como é bem subjetivo, certo? Toda a aferição da pena, por ter uma discricionalidade um pouco maior, ela é premiada de alguma subjetividade. Então, você pode olhar para aquela situação e falar, não, realmente é mais grave, é mais reprovável você apontar uma arma para uma criança. Mas pode ser que você olhe e não ache, né? Ou a criança foi ouvida e ela falou, ah, não, parecia um videogame, achei divertido, né? Nem liguei, eu sabia que ia ficar tudo bem. Para mim, não fez diferença nenhuma. Ou uma criança que está acostumada com manuseio de arma em casa, os pais são atiradores profissionais, e daí aquela situação específica não, sei lá. Você pode fundamentar da forma que você achar pertinente, certo? Fato é que você não pode usar as elementares, você tem que usar algo extra, algo que não está dentro do tipo para poder aumentar essa reprovabilidade da conduta. Outro exemplo, que é um exemplo bem bobinho, mas bastante ilustrativo. Delito de homicídio. Aumento a culpabilidade porque a vítima morreu. Isso é muito grave. Gente, é claro que num crime de homicídio a vítima morreu, certo? Ou nas consequências, né? Às vezes nas consequências, a consequência foi a morte da vítima. Não diga, né? Tô surpreso que num crime de homicídio a consequência foi a morte. Então a gente não pode analisar nunca de acordo com as elementares do crime. Isso vale para a culpabilidade e vale para todas as outras circunstâncias, certo? Nunca utilizaremos as elementares do tipo para aumentar a pena. Então, a culpabilidade... Diga. Deixa eu só fazer uma pergunta. Ali nas sentenças tem várias partes que dizem sobre a materialidade do crime. Isso está se referindo ao objeto do crime? Puxa vida, você veja como é complexo o ensino do direito penal e do processo penal, né? Vocês têm que sempre ver algumas matérias antes de outras e vocês só vão descobrir sobre materialidade, justa causa daqui a um ano. Então, eu vou dar um spoiler, Nicole, para facilitar um pouco a vida de vocês. A gente só vai condenar alguém se a gente tiver provas, isso aqui é um parênteses, tá, pessoal? Se a gente tiver prova da materialidade e prova de autoria. Para denúncia, basta a prova da materialidade e indícios de autoria. Mas para condenar, é prova da materialidade e prova de autoria. A prova da materialidade é a prova do fato, certo? Então, se nós estamos diante de um homicídio, eu preciso de um corpo, de um laudo de necropsia. Eu preciso de alguém que morreu de morte morrida. Ou melhor, de morte matada. Morte morrida é outra coisa, né? Preciso de alguém que morreu comprovadamente de morte matada para ter um homicídio. A autoria é a prova de que foi a Nicole. Certo? Prova, não indícios. Então, quando a gente chega no momento da dosimetria, a gente chega já sabendo que o crime aconteceu e que foi a fulana, a ciclana. Porque a gente tem que ter provas da materialidade e da autoria para condenar. Beleza? Então, o objetivo do inquérito policial é conseguir provas da materialidade e indícios de autoria. E o objetivo do processo penal é conseguir provas da materialidade e provas de autoria. Se eu conseguir reunir prova de materialidade e autoria, eu condeno. E se eu condeno, aí sim que eu vou ver que tipo de pena eu vou aplicar, qual a sua extensão, e aí que a gente chega no momento em que a gente está. Então, para utilizar essa tua pergunta que foi muito boa, prova de materialidade e prova de autoria também não vai ser utilizada para balizar a pena, porque ela foi utilizada para condenar. Foi o raciocínio feito para chegar à conclusão de que aquela pessoa precisa de repressão estatal. O tamanho da repressão estatal vai ser definida por outras circunstâncias que não a materialidade e a autoria e que não elementares do tipo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguém mais gostaria de tirar alguma dúvida nesse sentido? Na boa? Então, beleza. Vamos dar sequência. Então, vamos lá. Vocês aprenderam também que a culpabilidade, a expressão culpabilidade, ela é utilizada na construção do conceito analítico de crime, certo? O
que é o crime? O crime é uma conduta típica, antijurídica, culpável, certo? Vocês aprenderam isso em Direito Penal 1. A culpabilidade que nós falamos com relação à teoria analítica do crime não é a mesma culpabilidade dessas circunstâncias, certo? A culpabilidade na teoria analítica do crime, ela é utilizada de uma maneira absolutamente técnica e com um significado muito próprio. Aqui, nas circunstâncias, a gente usa a expressão culpabilidade de um jeito mais coloquial, certo? O quão culpado ele é, o quão reprovável é a conduta. Não é a mesma culpabilidade. Do contrário, pessoal, a gente estaria usando uma elementar do conceito analítico de crime para aumentar a pena. Isso também não faria sentido, certo? Aquela culpabilidade é para dizer para a gente se tem crime. Essa culpabilidade que a gente está tratando aqui é para falar o quão feio foi o negócio. O quão reprovável foi o negócio. O quanto socialmente a gente acha essa conduta abjeta. Então, vou trazer para vocês o conceito de culpabilidade do Paulo César Busato, para vocês anotarem. Vamos lá. É um juízo de intensidade da reprovação. Não dizendo respeito a aspectos da culpabilidade como elemento do crime. De novo, é um juízo de intensidade da reprovação. Não dizendo respeito a aspectos da culpabilidade como elemento do crime. Não dizendo respeito a aspectos da culpabilidade como elemento do crime. Beleza, queridas? Diga, Manu. O que a gente não pode fazer é só aquela única situação de não utilizar os elementares? Não consegui entender, meu amor. Você pode repetir, por favor? Eu acho que é meu fone que tá ruim. Eu vou tirar o fone, peraí. Não, perdão. Vamos lá, vamos tentar de novo. O que a gente não pode fazer, que você falou que a gente tinha que anotar, é só não utilizar as elementares do tipo, para aumentar a culpabilidade. Só isso? Não utilizar as elementares do tipo e não utilizar a culpabilidade do conceito analítico de crime. Tá. Porque culpável é, senão ele não tinha sido condenado. Culpável no sentido de conceito analítico de crime. Obrigada, prof. Imagina, desculpa, viu, Manu? Era meu fone mesmo que estava ruim. Beleza? Então, pessoal, que perguntas que vocês vão se fazer para saber se aumenta a culpabilidade ou não? Perguntas como: o quão reprovável é a atitude do sujeito? O quão reprovável é essa atitude em face das consequências por ela geradas? O quão reprovável é a atitude do sujeito face às circunstâncias daquele momento? Então, é esse tipo de pergunta que vocês vão fazer. O quão reprovável é? Para além das elementares do crime, para além da culpabilidade que está prevista no conceito analítico de crime. Tranquilo, pessoal? Tem 3 sentenças para vocês lerem a culpabilidade e verem na prática o que eu estou querendo dizer. Deem uma olhada depois nas sentenças que vão te ajudar. Segunda circunstância que nós iremos trabalhar, pessoal, os antecedentes. Os antecedentes, eles trazem para a gente uma complexidade muito específica, que é a complexidade temporal. Existem uma série de requisitos técnicos
com relação aos antecedentes. Então, essa é uma circunstância que eu vou pedir que vocês prestem muita atenção. Os antecedentes dizem respeito ao histórico de condenações em ações penais com penas privativas de liberdade anteriores ao fato que está sendo julgado e que não possam servir como reincidência. Vamos de novo? Vamos lá. Condenações em ações penais, agora eu não lembro mais o que eu falei, mas eu vou tentar repetir igual. Condenações em ações penais por crimes apenados com pena privativa de liberdade anteriores ao fato que esteja sendo julgado e que não possa ser utilizado como antecedente. Então, são 4 características que eu estou colocando para vocês. Primeiro, condenação em ação penal. Segunda, de pena privativa de liberdade. Terceiro, anterior ao fato que está sendo julgado. E quarto, que não possa ser utilizado como antecedente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Os antecedentes, pessoal, são a qualificadora subjetiva, qualificadora não, circunstância subjetiva por natureza, porque nós estamos olhando para o passado daquele sujeito. Se ele é um sujeito que tem, e aqui abro aspas, a vida voltada à vida criminosa ou não. Eu vou abrir aqui o quadro branco para a gente colocar uma linha do tempo. E eu poder explicar um pouco melhor tudo isso que eu falei para vocês. Estamos fazendo a nossa sentença hoje. 22 de março de 2021. De um fato de roubo que aconteceu em 17 de abril de 2018. Certo? Quando esse cara cometeu esse roubo aqui, vou colocar um roubo simples. Quando esse cara cometeu esse roubo aqui, ele já tinha 2 situações anteriores. Ele tinha uma condenação transitada em julgado por furto, que datava aqui de 10 de janeiro de 2008. E tinha uma condenação por roubo, que datava de 15 de junho de 2017. Certo? Então, está colocado aqui o fato do nosso objeto do nosso processo, o dia da sentença e os fatos anteriores. Nós vamos estudar ainda o aumento de pena em virtude da reincidência, certo? Que é um conceito diferente dos antecedentes criminais. Nós temos uma proibição no direito penal do bis in idem, certo?
Então, eu não posso nunca utilizar a mesma situação para agravar a pena 2 vezes. Nunca. Nesse dia da sentença, eu vou olhar e vou ver aqui. Bom, eu estou falando desse roubo simples. Mas eu tenho que olhar para trás desse cara e ver que ele tem uma condenação por roubo anterior e ver que ele tem uma condenação por furto anterior. Então, não é apenas esse roubo simples. Ele já tem um histórico voltado para a prática de crimes patrimoniais, inclusive. Ele comete crimes patrimoniais. Já está condenado. Então, vamos olhar como a gente vai utilizar isso para aplicar a pena. Nós iremos aprender que 5 anos para trás do fato, até 5 anos, a gente vai considerar como reincidência. Certo? Nós vamos montar muitas linhas do tempo juntos. Muitas. Certo? Então, eu vou olhar aqui e vou ver o que aconteceu em 2018. Volto um ano para trás, é 2017. Volto mais um, é 2016. Volto mais um, é 2015. Volto mais um, é 2014. Volto mais um, é 2013. Tudo que aconteceu de 2013, 17 de abril de 2013 para frente é reincidência. E a gente vai considerar em outra fase. Não nessa primeira fase. Tudo que ficou para trás desse termo de 5 anos, incluindo aqui, pessoal, essa condenaçãozinha por furto, nós vamos usar como antecedentes. Certo? Então, vamos lá. O que eu mostrei para vocês na linha do tempo, eu vou falar agora. As condenações transitadas em julgado que ocorreram até 5 anos antes do fato são consideradas para fins de reincidência. As mais antigas, as que aconteceram há mais de 5 anos atrás, são consideradas maus antecedentes. Beleza, gente? Tranquilo? Professora, eu não entendi. Na Não? verdade, então, não 5 anos para trás do fato não julga nessa fase aqui, não conta aqui nessa parte dos antecedentes. Nós vamos contar na reincidência, porque o que acontece, Nicole? A reincidência aumenta muito mais a pena do que as circunstâncias. E a gente não pode usar a mesma condenação na reincidência e nos antecedentes, porque isso é bis in idem. Então, a gente vai guardar essa informação de que ele é reincidente, de que tem uma condenação de menos de 5 anos para uma fase futura. Você achou que você não entendeu nada, mas você entendeu tudo, porque você explicou certinho. É exatamente isso que você falou. Menos de 5 anos para cá, a gente guarda a informação e vai usar na reincidência. Mais antigo do que 5 anos, a gente usa nos maus antecedentes. O que é muito importante que vocês lembrem? Aquelas 4 características que eu falei no início. Em especial, a característica de que nós temos que utilizar ações penais transitadas em julgado. Nós temos uma súmula, pessoal, ou melhor, sim, nós temos uma súmula do STJ, a súmula número 444, que nos diz que é vedada a utilização de inquérito policial e ação penal em curso para agravar a pena. Então, prof, ele responde a outro processo. Não interessa. Ele é investigado em outro processo. Não interessa. A gente só aumenta a pena com ações penais transitadas em julgado. O que separa a reincidência dos antecedentes é quanto tempo atrás isso aconteceu. É recente? Reincidente. É antigo? Antecedentes. Gostei que rimou, nunca tinha usado isso. É recente? Reincidente. 5 anos para cá, nós vamos tratar isso na fase da reincidência, um pouco mais para frente. Beleza?
Então, se ele tem, pessoal, várias condenações, vocês vão ter que fazer essa linha do tempo e ver em que momento essas condenações se encaixam. Se no momento da reincidência ou no momento dos antecedentes. Parece difícil, mas juro que não é. Quando a gente for fazer, tudo vai fazer sentido. Eu sou uma pessoa muito visual, certo? É minha característica pessoal. Por isso, para mim, fazer linhas do tempo, fazer desenhos, funciona muito bem. Muito bem. Seja um cálculo de prescrição e decadência, igual a gente vai aprender juntos. Seja um cálculo de pena, o que for, eu gosto de colocar numa linha do tempo, porque eu acho que daí fica muito visual e muito fácil de você entender o que aconteceu naquele caso. Né? Então, quando você coloca numa linha do tempo assim, você consegue ver que isso aqui aconteceu 18, 19, 20, 21, há 3 anos. Aproximados, né? Então, pessoal, a gente vai usar na reincidência. E você consegue ver muito claramente 2008, pessoal, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, aconteceu há 13 anos. Então, a gente pode usar no antecedentes. Certo? Normalmente, em exercícios, esse cálculo não é exigido de vocês. Normalmente não é exigido. Como que vem no exercício para vocês? Olhem lá. Vamos ver o exercício da Simaria. Simone tem 19 anos, é primária, tem bons antecedentes. Simaria tem 17 anos, é reincidente em crimes dolosos e confessou espontaneamente todos os crimes. Então, percebam que vem normalmente assim no exercício. Isso aqui é um exercício de prova de magistratura que eu simplifiquei e troquei os nomes. Certo? Então, normalmente vem a informação assim. Tem bons antecedentes, não tem bons antecedentes, é reincidente, não é reincidente. Eu estou ensinando vocês a calcular porque é importante que vocês saibam para a vida. Amanhã ou depois, se vão fazer um teste para entrar no gabinete, alguma coisa assim, vocês podem falar que vocês são fera de dosimetria. É muito difícil, gente, encontrar quem é bom em dosimetria, viu? Mesmo o juiz comete muito erro. É muito difícil encontrar quem é bom. É difícil mesmo fazer dosimetria. Não é simples fazer uma boa dosimetria. Certo? Então, se vocês aprenderem, vocês saem na frente. É bem complicado. Até para eu achar a sentença boa para usar de exemplo para vocês, é praticamente tudo do mesmo juiz. De tão complicado que é achar dosimetria bem feita, assim. Normalmente é tudo meio feito de qualquer jeito. Então, infelizmente, assim funciona. É complicado mesmo. Nós temos, pessoal, algumas críticas muito interessantes sobre os antecedentes realizadas por alguns doutrinadores. O que eu estou falando para vocês é o que, em regra, se cobra em prova e é o que, em regra, se tem em concurso público e na prática forense. Mas nós temos algumas críticas muito interessantes ao fato da gente utilizar condenação ocorrida há mais de 5 anos por conta de um direito bem específico do apenado, que é o direito da reabilitação. Então, isso aqui que eu estou falando, vocês não precisam nem anotar, tá? Só estou ensinando para vocês, é uma verticalização, um aprofundamento. Existem algumas críticas a essa situação aqui. Então, veja só. O sujeito foi condenado há 13 anos atrás. Já cumpriu pena, já foi reabilitado, já foi reinserido socialmente. E agora, pessoal, em 2021, a gente vai usar isso aqui para aumentar a pena do cara? Tanto tempo depois? Então, existem teóricos críticos que dizem o seguinte, pelo amor de Deus, pessoal, como que uma condenação ocorrida há mais de 5 anos em um país que pretende reabilitar os réus vai ser considerada para aumentar o agravamento da pena? Não faz sentido, isso é muito absurdo. Né? Não tem por que um negócio que aconteceu há 13, 20, 25 anos atrás ficar aumentando pena. Isso acaba se tornando até uma pena perpétua, porque é um aumento de pena perpétua, que nunca vai ter fim. O cara teve uma condenação para sempre, ele vai puxar esse estigma, né? Aí você fala, prof, mas a gente está condenando o cara de novo, é claro que a gente vai puxar esse estigma. Beleza, foi assim, é assim que pensam 90% das pessoas, e é por isso que a gente tem essa regra, certo?
mas é importante que vocês saibam que existe essa doutrina crítica, e mesmo o professor Busato, que é promotor, que é do Ministério Público, e que, em tese, tem essa característica de persecução penal, critica esse uso que a gente faz das condenações tão antigas para aumentar a pena. Qual que é outro raciocínio possível, pessoal, que a gente pode aplicar e que alguns juízes bem minoritários aplicam? Eles utilizam uma condenação na reincidência e as demais nos antecedentes, independente da data em que aconteceram. Mas é muito minoritário. Eu não conheço muitos juízes que fazem isso. Vocês conseguem perceber, pessoal, como fazer dosimetria tem uma discricionalidade muito significativa? Ao ponto de juízes aplicarem regras diferentes a depender dos seus entendimentos? Desde que esteja fundamentado e que tenha possibilidade legal, tá perfeito. Tá perfeito. Mas o mais comum é que seja feito da forma como eu falei para vocês. Tudo que está de 5 anos para cá é reincidência e tudo que está de 5 anos para trás é antecedente. Próxima, pessoal. Conduta social. Conduta social vai se referir ao histórico de vida social do condenado. Esta é uma das circunstâncias polêmicas que nós temos. Porque nós temos posicionamentos diversos em livros de autores diversos e nós temos posicionamentos variadíssimos dentro da praxis forense. Juízes diferentes tratam essa conduta social de forma diferente. Existem diversas formas, pessoal, da gente formar uma opinião sobre a conduta social do agente, certo? A gente pode perguntar para as testemunhas com relação à conduta social daquele agente. Ah, o fulano é brigão. Fulano, vamos supor que a gente está falando de uma briga de bar que resultou em uma lesão corporal grave. Ah, o fulano costuma brigar em bar. Ele é muito brigão. É recorrente esse tipo de comportamento dele. Só que isso descamba muito fácil, gente, para perguntas moralistas. Do tipo, ah, o fulano bebe demais? Ele costuma beber bastante? Isso é uma pergunta moralista, né? Porque o que é um comportamento social adequado? Então, pessoal, essa história da conduta social e da personalidade do agente, é muito comum que o juiz não avalie a conduta social. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. As 3 sentenças que eu mandei para vocês estão iguais. Não há elementos nos autos capazes de conferir subsídios para análise da conduta social e personalidade do condenado. Normalmente, quando o juiz avalia a conduta social, ele vai olhar para os depoimentos das testemunhas, se falaram que o fulano é briguento, é beberrão, costuma agir dessa forma violenta, é violento, é brigão. E vai olhar, se o sujeito ficou preso, para o relatório prisional. Como que ele se comportou quando ele estava preso, se ele tem um bom relatório prisional ou um mau relatório prisional. Normalmente, quando o juiz avalia, é para isso que ele olha, certo? Para o que as testemunhas falaram sobre o cara, sobre o comportamento social, a conduta social dele, e para o relatório prisional. 90% das sentenças, modernamente, não avalia a conduta social, por entender que o juiz não tem condições de avaliar a conduta social de uma pessoa sem recair em uma análise moral. Então, a gente acaba com essa afirmação que está ali. Não há elementos nos autos, não pode se extrair informações suficientes para fazer análise da conduta social. Certo, pessoal? Prof, Diga. eu sempre estou assistindo ali, que sempre passa no TJ as audiências, né? E aí, o que deu para perceber é que geralmente a parte ali do promotor, eles sempre perguntam para as testemunhas, geralmente isso sobre a conduta. Se a pessoa
brigar, igual realmente teve um caso que era uma briga de bar e acabou ocorrendo ali o homicídio, né? E já a parte da defesa vinha falando justamente disso, que o que o réu fez há anos atrás, isso é um antecedente e tudo mais. Quando você começa a assistir ou ouvir os casos, você começa a se enquadrar melhor essas circunstâncias nos casos. Eu consegui agora, pelo menos, elencar eles. Uhum. Sim, é bem perceptível mesmo, Flávia. Você tem razão. A gente vê uma tentativa do Ministério Público, por exemplo, numa briga de bar, como a gente estava falando, né? Uma tentativa do Ministério Público de tentar descobrir se o cara é beberrão, brigão, violento, e uma tentativa da defesa de explicar, né, de perguntar para a mãe, às vezes para uma testemunha abonatória, o pai, um tio, se o réu tem um comportamento familiar agradável, se ele é estudioso, se ele tem um trabalho fixo, justamente para tentar fazer com que essa conduta social se torne neutra ou se torne positiva, não possa ser avaliada em desfavor do acusado, certo? Então, é bem perceptível mesmo, a Flávia tem razão, nas audiências, esse comportamento. Tem um site de ver audiência, que eu nunca lembro qual que é, mas é tipo audiências.com, audiências online, algum nome assim bem óbvio. Se vocês digitarem no Google audiências online, vocês vão cair nesse site em algum momento. Se vocês tiverem curiosidade... O TJ Online, né? Tem o TJ Online também. Até conta pontos para as nossas horas complementares, Isso dependendo mesmo. do tipo de audiência. Isso mesmo. As audiências, quem quiser ir acumulando horas complementares e entender o que eu e a Flávia estamos falando na prática, assistam, gente, vale bem a pena, viu? Quando a pandemia passar, se Deus quiser, será logo, vocês também podem ir até o fórum e assistir a audiência. Basta você chegar para o juiz e falar: senhor juiz, eu sou aluna de direito e eu gostaria de acompanhar uma audiência que seja pública. Autos que estão em sigilo, vocês não conseguem acompanhar. Então, normalmente são processos de estupro, processos de tráfico que envolvem organizações criminosas, processos que têm um motivo para estar em sigilo. Mas roubo, furto, processos mais simples, os juízes sempre autorizam que o aluno de direito assista. Aí você senta lá com a tua pranchetinha, faz um relatório, o juiz carimba, assina e você ganha horas daquela audiência para protocolizar na faculdade. E ganha experiência, ganha cancha, né? Ver como é que funciona na prática, como o advogado se comporta, como o promotor se comporta. É bem interessante, vale muito a pena. Por hora, pessoal, o que vocês podem fazer é assistir nesse tipo de site, né? É bom que você não precisa sujar as mãos, porque ir até o fórum é cansativo, e é sempre à tarde, né, em horário de estágio e tal, então online acaba se tornando um pouco mais fácil. Certo, pessoal? Próxima circunstância, personalidade. Como bem adiantou a nossa querida amiga Bela, a personalidade ela é relativa às qualidades morais, à índole, ao sentimento moral, à agressividade, ao antagonismo com a ordem social. Então, ela está bem relacionada à formação psicológica. Há um consenso, eu não diria um consenso, porque sempre tem os dissidentes, né? Mas há um relativo consenso. Tá rolando uma manifestação aqui, gente. E a minha janela tá fechada. Vocês estão entendendo o drama? Mas o cara já passa. Problemas técnicos. Não, é muito alto, parece que eles estão gritando na minha sala, gente. Estão manifestando aqui na minha sala de estar, os caras. Tem todo dia, gente, só que normalmente é mais tarde, esse pessoal acordou cedo para vir aqui. Vou ver se... Eu vou baixar o meu blackout de metal, ver se melhora. Vai ficar um pouco escuro, mas assim, a gente liga aqui essa luz. Já volto, pessoal, vou baixar ali.
Melhorou bastante, hein? E não ficou escuro. Então, vamos lá. Transporte público, pessoal. Não sei agora se é para ter, se é para não ter. Se é para ter, daqui a pouco passa a dizendo que é para não ter. Muito democrática a região aqui, pessoal. Nós nos manifestamos para todos os lados. Então, vamos lá. Com relação à personalidade, nós temos um quase consenso, como eu ia dizendo para vocês, de que o juiz não tem condições técnicas de avaliar a personalidade do agente. Então, normalmente, a gente vai procurar no processo um relatório psicológico ou psiquiátrico, que tem para quase todo mundo que ficou preso, e é normalmente feito no júri. No rito do júri, quase 100% dos processos aqui em Curitiba saem com esse laudo, em que uma psicóloga entrevista o acusado para ver se ele demonstrou remorso, arrependimento, se ele tem um senso de moral ou não tem, se a índole dele é boa ou não, e daí essa análise é feita de forma técnica por um psicólogo. Normalmente é isso que a gente tem buscado nos processos. Diga, Nicole. Quando o réu confessa o crime, ele entra nesse aspecto aqui da personalidade ou não? Não. A confissão, Nicole, ela vai entrar mais para frente como uma atenuante. Ela vai diminuir a pena com uma demonstração de que o réu se arrepende, foi macho o suficiente, homem o suficiente para falar, sim, foi eu que fiz. Então, ela diminui a pena mais para frente. O que vai entrar aqui é essa questão do remorso, de como que ele lidou sentimentalmente com aquele crime. Então, uma análise bem psicológica, assim, que realmente eu concordo com a maioria de que o juiz não tem condições de fazer. Porque o contato do réu com o juiz é muito breve, no momento do interrogatório. Se o cara fica em silêncio, ele vai avaliar a personalidade da gente pelos depoimentos dos outros? Algo tão delicado, tão sensível quanto a personalidade da gente. Então, eu concordo que não dá para avaliar. No livro do Busato, ele diz que dá para avaliar sim, que essa análise não é uma análise psicológica, que essa análise é um conceito jurídico de personalidade, então que a gente faria um juízo de valor sobre as informações que nós temos. Se nós não tivermos, nós não avaliaremos. Mas se nós temos informações suficientes para entender que aquele sujeito não tem uma bússola, um compasso moral, que ele não tem uma boa índole, se a gente puder avaliar isso a partir do processo, deve ser avaliado. Professor, e o que eu faço no exercício? O que você quiser, desde que seja fundamentado. Certo? Adote uma dessas linhas e seja feliz. Está dentro da sua discricionalidade, você vai fazer o juizão. Certo? Desde que você fundamente para mim, estou tranquila. Certo? Próxima. Motivos. Essa também é uma circunstância que representa desafio. Professora, mas você fala isso em toda circunstância? Pois é. Fazer o quê? Por que os motivos representam desafio, pessoal? Porque nós temos algumas qualificadoras, certo? Por exemplo, a qualificadora do feminicídio, em que você mata uma mulher em virtude do seu gênero. Isso é um motivo, certo? Estou te matando porque você é mulher. Nós temos qualificadoras como motivo torpe ou motivo fútil. O ciúme, nos casos de homicídio, antes da existência do feminicídio, eram entendidos como motivo torpe. O homem se sentia proprietário da mulher, então ele matava por ciúmes e esse motivo é torpe. Então, existem uma série de qualificadoras específicas de alguns delitos e qualificadoras genéricas que dizem respeito ao motivo. Por que eu digo que essa é uma circunstância difícil de avaliar? Porque você vai ter que conhecer muito bem as qualificadoras para não incorrer num bis in idem. Você não pode utilizar o machismo no motivo e uma qualificadora de feminicídio no momento das qualificadoras, porque você está sobrepesando duas vezes a mesma situação, que é a situação do matar em virtude do gênero. Certo? Estão conseguindo entender qual é o cuidado que a gente tem que tomar? Então, quando vocês forem fundamentar os motivos, né, do crime,
você pode fundamentar esse motivo desde que você não vai incorrer em bis in idem com uma qualificadora. Da mesma forma, pessoal, você tem que cuidar com as atenuantes, com as causas de diminuição de pena. Então, você não pode valorar positivamente o motivo em virtude de relevante valor moral, de relevante valor social, porque isso vai diminuir a pena lá para frente. Prof do céu, agora estou até palpitando aqui, eu não estou entendendo bosta nenhuma, estou nervosa. O que é qualificadora? O que é atenuante? O que é causa de diminuição de pena? Não estou entendendo nada que você está falando. Calma. Respira, certo? Vai dar tudo certo. Vamos lá. Quando a gente terminar as 3 fases, tudo isso vai fazer mais sentido, certo? Quando eu for falar da qualificadora, você vai falar, entendi. Isso aqui eu vou aumentar agora, não vou aumentar lá no motivo. Entendi. Vamos dar uma olhada como ficou a sentença que a gente está estudando juntos. Vamos ver o que o juiz colocou nos motivos. Os motivos são inerentes ao delito patrimonial. Não a valorou positiva nem negativamente. Por quê, pessoal? O que uma pessoa que rouba quer? Assenhorar-se do bem, certo? E assenhorar-se do bem não faz parte do delito de roubo? Não é inerente? Não é óbvio que a pessoa quer aquele valor para ela? Então, a gente não vai modificar. Em boa parte dos delitos, você não vai mexer no motivo, porque ele é inerente, ele faz parte das elementares. Lembra que a gente falou sobre não valorar as elementares? Situações que eu vi o juiz aumentar a pena no motivo. Ele fez o furto para comprar bebida alcoólica. Não sei se eu acho muito tecnicamente correto, né? A pessoa que ela é alcoólatra, ela é doente. Então, você usar isso para aumentar a pena da pessoa, eu, Juliana, não faria. Mas já vi o juiz fazer e TJ manter, certo? Realizou o delito de roubo, sendo que tinha uma condição social extremamente favorável. Não precisava ter feito. Fez por prazer, fez por chacota, sei lá. Daí você aumenta lá no motivo. Deixa eu pensar o que mais. O cara é acusado de estelionato e é um cara muito rico. Estilo aquelas histórias que rolou de Bitcoin. O cara já era montado na grana e daí começou a aplicar um monte de estelionato para aumentar ainda mais o patrimônio. Então, o motivo foi o aumento patrimonial, mas nota-se um escárnio. Então, assim, o motivo, a chance dele descambar para uma qualificadora é muito alta. Então, acho que nos 3 exemplos que eu coloquei para vocês de sentença, o motivo não foi valorado, por ser considerado inerente ao delito patrimonial. Certo? Um exemplo, pessoal, que é mais clássico de aplicação e que gera discussão é esse motivo da cobiça nos crimes patrimoniais. Alguns tribunais consideram a cobiça um motivo reprovável e alguns falam, não, todo delito patrimonial nasce da cobiça. O cara quer o bem que ele está roubando, ele quer o bem que ele está furtando. O que vocês vão aplicar na sentença de vocês? O que vocês julgarem aplicável ao caso. Não importa. Desde que vocês fundamentem. Que vocês expliquem por que vocês estão aumentando a pena no motivo. Beleza? Próxima, circunstâncias. Vamos lá. Nas circunstâncias, nós vamos analisar o fato, certo? A circunstância é uma circunstância objetiva. E nós vamos olhar para situações para elementos da conduta que lhe tornem mais problemática. Então, exemplo. Se Antônio mata João, que sempre foi seu amigo do coração,
sempre lhe devotou amizade e respeito. Antônio matar João pode ser uma circunstância a ser considerada de forma negativa. Consequências. Para a gente encerrar e a gente poder fazer a primeira parte do exercício. Consequências do crime não podem coincidir com as etapas antecedentes e não pode ser uma consequência natural do tipo penal. Por exemplo, no crime de homicídio, o fato da pessoa ter morrido. Nós não vamos utilizar isso como consequência. Mas a consequência é um pouco mais fácil de visualizar. Vamos supor que um dia eu estou saindo aqui com o meu carro do condomínio e um cara comete em face de mim o crime de roubo, aponta uma arma e pega o meu carro e sai dirigindo meu carro. E daí eu ligo para a polícia localiza e tem uma perseguição. E durante a perseguição ele destrói o meu carro. Fura um pneu, arranha... Ai, me dá até uma dor, meu carro é novinho. Arranha a porta do meu carro, quebra o espelhinho esquerdo, passa pela lombada muito rápido, amassa meu chassi, caga meu carro. Vocês concordam que ter um carro roubado não necessariamente é ter um carro cagado depois? Que isso é uma consequência que extrapola o tipo? Porque eu vou ter que gastar um martelinho de ouro, vou ter que colocar um espelhinho novo, vou ter uma série de custos com relação à deterioração do meu bem, certo? Então, essas consequências, elas são mais gravosas, porque eu vou ter que consertar o meu carro, certo? Outra possibilidade de consequências mais gravosas. Tinha criança no carro. E as crianças ficam traumatizadas. A mãe vítima dá um depoimento dizendo que as duas crianças estão tomando tarja preta e fazendo acompanhamento psiquiátrico, porque o trauma foi muito grande daquela situação que foi enfrentada. Concordam que essa também é uma consequência que extrapola as elementares do crime de roubo? É uma consequência que não está prevista, não é uma consequência óbvia, que vão ter crianças e que as crianças vão ficar com danos psiquiátricos, psicológicos. Então, esse é outro exemplo de consequência. Vencemos todas as circunstâncias. Agora eu volto para contar para vocês o seguinte: é mais fácil a gente fazer o raciocínio entendendo as circunstâncias como agravantes de pena, como piorando a situação do réu, certo? É mais fácil a gente fazer esse raciocínio, mais natural. Afinal, estamos condenando. Mas toda circunstância também pode ser utilizada em benefício do réu. A gente pode valorar a personalidade de uma maneira positiva, as circunstâncias de uma maneira positiva. Então, o réu comete um furto e esse furto ele é cometido porque ele precisava de um remédio específico para a filha doente. E daí a gente vai avaliar as circunstâncias. Ou a gente vê que a personalidade da gente é maravilhosa. Sempre foi inserido socialmente, professor, uma pessoa gentil, uma pessoa querida, nunca cometeu nenhum delito anterior, sempre teve uma voz dócil e tranquila. E, de repente, pessoal, tem um dia de fúria. Pode acontecer um dia de fúria. Daí você avalia bem a personalidade da gente, certo? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Professora, Diga. fiquei um pouco confusa, porque ele, por exemplo, ali no exemplo que você deu da sentença, a primeira sentença, né? Diz que ele vai analisar em momento oportuno. Então, não faz essa análise nessa primeira fase? Vai analisar o que em momento oportuno, Nicole? As circunstâncias. Ó, veja só, as circunstâncias por implicarem em agravante específica, então ele entendeu que as circunstâncias do crime devem ser analisadas na próxima fase, por serem uma agravante. Vamos ver que circunstância que seria? Vamos lá nas agravantes. Ó, crime cometido contra a mulher grávida, com violência real.
Então, ele entendeu que deveria ser aplicada a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha H. Então, por mais que a circunstância fosse grave, ele cometeu violência contra uma grávida, e isso poderia ser analisado na circunstância, ele verificou a existência de uma agravante, e daí jogou lá para frente. Igual o raciocínio que a gente fez com a reincidência, que não usa nos antecedentes, joga para frente para aplicar a reincidência, ele fez com agravante. Foi um crime contra uma mulher grávida, poderia aumentar as circunstâncias, mas como tem uma agravante específica de crime contra a gestante, ele deixou para aplicar nas agravantes. Estaria errado se ele aumentasse aqui a circunstância e não aplicasse a agravante? Não necessariamente, mas foi uma opção dele dentro da discricionalidade. Certo? O que eu quero mostrar para... Nossa, está muito alto o barulho aqui, espero que não esteja tão alto para vocês, mas a gente já está encerrando por hoje, então vai dar tudo certo. Olhem lá, pessoal. Não existe no nosso Código Penal uma explicação estanque de como a gente vai aumentar a pena. Então, vamos supor que a gente avaliou como negativo. Circunstâncias, consequências e... Personalidade não. Circunstâncias, consequências e antecedentes. 3. Tá, professora, eu tenho 3 negativas e 5 neutras ou positivas. Como que eu vou considerar isso para aumentar ou diminuir a pena? Não existe isso no Código Penal. Então, a gente tem uma prática que se convencionou e que é largamente aplicada no Paraná, que é pegar a pena e dividir em 1/8. Certo? Então, vamos lá. Tá muito alto, cara. Deixa eu limpar aqui. Vamos pegar um crime qualquer. Vamos pegar, por exemplo, o delito de roubo simples, 157. Pena, 4 a 10 anos. Então, vamos lá. Quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou meio tortinho, pessoal, mas aqui a gente tem um intervalo de 10 anos, certo? Intervalo da pena. Começa aqui em 4 anos. Aqui é 5. Aqui é 6. Acho que eu contei errado. Aqui é 7. 8. Contei errado. 9. 10. Tá. Deu errado meu desenho. Vamos redividir. Fazer certo, né, gente? Porque com o cara gritando aqui na nossa orelha. Desenho torto, aí fica difícil, né? Aí não dá para exigir nada de vocês. Vamos lá. A gente sabe, pessoal, que uma pena de roubo, ela vai ficar obrigatoriamente em algum momento nesse intervalo. Ela não pode ser menor do que 4 anos e ela não pode ser maior do que 10, se estivermos falando de um roubo simples, como é no meu exemplo. Então, nós temos esse intervalo aqui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, em que o menor é 4 anos, caminhamos aqui até o 5, aqui até o 6, até o 7, até o 8, até o 9, na verdade seria aqui o intervalo, né? Nossa, gente, eu já fui melhor nisso. Não, é que eu não consigo me concentrar quando tem gente falando. Que ódio, cara. Espero que eles não venham amanhã. Empurra para lá, empurra para cá. Ele está basicamente narrando os meus quadradinhos. Foi, gente. Glória. Vamos lá. 4 a 10 anos. Partimos de 4 anos, andamos 12 meses até os 5, 12 meses até o 6, 12 meses até o 7, 12 meses até o 8, 12 meses até o 9, 12 meses até o 10.
A nossa pena tem que estar nesse intervalo. O que alguns juízes começaram a fazer? Beleza, são 8 circunstâncias. Se são 8 circunstâncias, o que eu vou fazer é pegar esse intervalo, dividir esse intervalo por 8 e aumentar a pena de acordo com essa divisão. Ah, são os motoristas de ônibus pedindo vacina e cobradores. Achei justo, nem estou mais brava que eles estão manifestando. Acho que eles estão cobertos de razão, inclusive. Se eu fosse familiar deles, eu também estaria preocupada e brava. Então, pessoal, o que os juízes fazem? Eu tenho de 4 a 10 anos. De 4 a 10 anos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, certo? Então, a minha discricionalidade é trabalhar nesse intervalo de 6 anos que estão nesses quadradinhos. Até aqui, tudo bem? Eu tenho 6 anos para trabalhar minha discricionalidade, entre 4 e 10. Se eu tenho 6 anos e 8 circunstâncias, prestem atenção porque é matemática, e eu sei que é difícil. 6 anos e 8 circunstâncias. 6 anos, pessoal, são quantos meses? Vamos calcular. 6 vezes 12. 72 meses. Certo? Eu tenho 72 meses para balizar minha pena. Poderíamos calcular em dias? Poderíamos. São quantos dias? 2.160 dias. Esse aqui é o meu espaço de discricionalidade. Espaço de discricionalidade. Se eu tenho 8 circunstâncias, olha qual foi a ideia que a jurisprudência teve. Ah, eu tenho 8 circunstâncias e eu tenho 72 meses para trabalhar. Eu vou pegar esses 72 e dividir por 8. Certo? Eu vou pegar o meu espaço de discricionalidade e vou dividir por 8. E eu vou saber que cada circunstância vai valer 9 meses. Conseguiram entender o cálculo que eu fiz, gente? Mais ou menos, professora. Eu tô vendo umas caras de tipo... Ah! Vamos lá. Eu posso trabalhar entre 4 e 10 anos. Ai, o cara foi embora. Ótimo. Posso trabalhar entre 4 e 10 anos. Entre 4 e 10 anos, eu tenho 6 anos para mexer para lá e para cá a minha régua. O meu réuzinho pode parar aqui, com 4 anos e 10 meses. Pode parar aqui, com 8 anos e 4 meses. Pode parar aqui, com 10 anos na pena máxima. Ele pode estar em diversos lugares nessa régua de discricionalidade, certo? E o primeiro momento que eu vou mexer essa régua vai ser na primeira fase com as circunstâncias. Eu tenho 8 circunstâncias e nenhuma normativa para me dizer como que eu mexo essa régua na primeira fase. O que se convencionou? 8 circunstâncias, 72 meses, que são 6 anos, para eu mexer a régua, eu vou mexer a régua 1/8 desse tempo para cada circunstância. Então, eu vou começar pela culpabilidade. Vou olhar a culpabilidade. Ah, a culpabilidade não foi normal, não teve nada demais. Beleza. Antecedentes. E ele tem uma condenação anterior. 6 anos antes do fato. Minha régua vai andar 9 meses. 4 anos e 9 meses. Próxima circunstância. Conduta social. Não posso avaliar. Normal. Personalidade do agente. Também não posso avaliar uma personalidade normal. Motivos inerentes ao tipo. Circunstâncias. Ah, as circunstâncias são negativas. Circunstâncias são negativas porque
ele realizou o roubo durante o repouso noturno. Ou, sei lá, qualquer outra circunstância negativa do delito. Vou aumentar mais 9 meses. Estão entendendo, pessoal? Ah, as outras circunstâncias estão normais, então eu vou parar aqui. 4 anos mais 18 meses são 5 anos e 6 meses. É que a minha régua de cima está torta, né? Mais 5 anos e 6 meses. Então, eu vou lá e fixo a pena base em 5 anos e 6 meses. Certo? Vamos ver como que o juiz explicou isso na sentença? Vamos! Analisando-se todas as circunstâncias previstas no artigo 59, mostra-se necessária e suficiente para a reprovação do fato típico a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão, em face à culpabilidade e antecedentes criminais. Para os aumentos, considera-se a fração de 1/8 correspondente à quantidade de rúbricas aferíveis no artigo 59, sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena privativa de liberdade combinada ao tipo penal, assim como a fração de 1/8 correspondente ao intervalo entre o mínimo e o máximo de dias multa. Certo? Então, ele pegou os dias multa, que a gente vai aprender a calcular depois, vamos primeiro cuidar da pena principal, depois a gente vê o dia multa. Pegou a pena mínima e máxima, dividiu por 8 e adequou ali. E chegou à conclusão que ele só ia aumentar 2, então ele aumentou exatamente 18 meses, igual no exemplo que eu dei. Conseguiram entender, pessoal? Prof, Diga, Manu. observação meio burra aqui, rapidão. Não, diga. Como que sabe ali os 6 meses? Os 6 meses me pegou, eu não entendi os 6 meses. Então, vamos lá. Não tem problema, amor. Vamos lá. Então, ó, a gente partiu de 4 anos, certo? E daí a gente aumentou 9 meses, 9 meses. 9 mais 9, 18 meses. 18 meses, coincidentemente, é 1 ano e 6 meses. Então, a gente somou nos 4 anos 1 ano e 6 meses. E ficamos com 5 anos e 6 meses. Certo? Entendi, prof. Obrigada. Imagina, querida. Não fica com vergonha, não, viu? Que é difícil mesmo. É muito, assim, é fração, é desenho, é conceito de personalidade, é muita coisa numa aula só. Então, a Nicole também está com cara de socorro, me tirem daqui. É aquele momento que você descobre que você é civilista. Deus o livre! Me tirem daqui agora, não estou entendendo nada. Então, assim, pessoal, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Está lá o exercício da Simone e Simaria. Vocês vão fazer a primeira fase para a aula que vem, da Simone e da Simaria. Antecedentes, culpabilidade, biriri, e tenta fazer no mesmo modelinho que está ali na sentença, com relação aos motivos, tarará, com relação... O que você achar que você tem informação, você coloca. O que você achar que você não tem informação, você não coloca. Mas deixa pronto. A gente não vai corrigir a aula que vem, certo? A gente vai aprender a segunda e a terceira fase e vai fazer. Porque eu tenho certeza que quando vocês chegarem na terceira fase da sentença delas, vocês vão olhar para a primeira e vão ver coisas que vocês precisam corrigir. Que vocês usaram como motivo, que vocês usaram como circunstâncias, e que, na verdade, são qualificadoras, são agravantes, são atenuantes, e daí vocês mesmos vão corrigindo a sentença que vocês fizeram. Beleza? No final, a gente corrige o exercício delas e eu vou passar mais exercício para vocês, até a gente aprender a fazer. Se a gente precisar fazer 82 exercícios, nós faremos 82 exercícios, não tem problema. Beleza? O importante é que ao final vocês se sintam seguros. Então, é normal que nesse primeiro momento vocês olhem e falem, meu Deus do céu, socorro. Normal. Se vocês estivessem muito seguros, eu ia falar, ih, não estou entendendo nada. Porque quem está muito seguro é porque realmente não entendeu. Normal que esteja inseguro, beleza? Façam essa primeira parte e a gente vai aos poucos construindo essa primeira sentença para ver como que vocês se saem. Tranquilo? Vou me organizar para subir para vocês esse capítulo do Busato que fala de cada uma das circunstâncias para vocês lerem com mais calma se vocês tiverem vontade de fazê-lo. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que a gente tenha se entendido assim em linhas gerais, mas garanto para vocês, ninguém vai entender de primeira. A gente vai precisar ir devagar mesmo. E tá tudo bem, tá bom?
É um caminho que a gente vai percorrer juntos. Certo? Amores, nos vemos na quarta-feira. E se tudo der certo, na quarta-feira nos veremos comigo, mestre, já, comemorando, certo? Que a minha banquinha é amanhã, às 1h30 da tarde. Mandem boas energias para mim. Porque banca de mestrado e doutorado a gente apanha, sempre. Não importa. O trabalho pode estar bom, você vai apanhar, vai ser xingado, vai falar que tá ruim, né? Então, mandam good vibes para prof, que estarei na minha banca. Boa sorte, prof. Obrigada. Até quarta-feira, meus amores. Um beijo. Prof, Diga. rapidão. Esqueci o nome. A linha temporal, lembrei. Vai estar disponível em algum lugar? A linha... essa que a gente fez aqui? Isso. Já apaguei ela, mas eu posso fazer uma coisa para vocês. Eu faço Por favor. Não tem problema. Tranquilo. Faço uma no... Não vou conseguir fazer essa semana, mas lá por quinta-feira, porque eu preciso me preparar para a banca amanhã, mas lá por quinta-feira, uma linhazinha do tempo com essas referências a antecedentes e reincidentes, e subo também essa divisão do 1/8 com relação ao intervalo de pena, para vocês terem isso salvo. Não tem problema. Eu tirei foto da linha, eu já mando lá no WhatsApp boa, do grupo. Débora. Sempre tem uma... Obrigada, Débora. Boa, Débora. Obrigada, prof, também. Beijo, pessoal. Se cuidem.